Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso 11º Formação, nosso ATPC. Nós estamos aqui na diretoria Região Sul 2, a nossa dirigente, professora Rosângela Novaes Martins. Eu sou a PEC de anos iniciais, Amanda Tavares, e é um prazer estar aqui com vocês. Espero encontrar todos bem, para a gente bater um papo hoje sobre as sequências digitais e o currículo em ação. Para contextualizar um pouquinho o nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre o foco, de discutir os percentuais de acertos nas habilidades alcançadas no componente de ciências da natureza, utilizando os resultados das sequências digitais do segundo bimestre, tá bom? Vamos abordar também o currículo em ação de sociedade e natureza, a importância das suas experimentações, ou seja, de fazer as experiências com as crianças. Vamos trazer também a participação de um professor de artes, mas isso aí fica para depois, tá bom? Como ele pode contribuir para a aprendizagem dos alunos dentro dessas habilidades. Pode passar? O nosso objetivo geral é compreender a importância do material currículo em ação de ciências da natureza. O nosso objetivo específico é identificar as habilidades das sequências digitais que necessitam ser retomadas e consolidadas. Compreender a importância das experimentações no componente de ciências da natureza. E discutir a importância da interdisciplinaridade para o alcance dessas habilidades. Pode passar. Antes disso tudo, eu trouxe para a gente uma leitura para apreciação. Então, eu trouxe uma leitura do livro do Rubem Alves, que é A Alegria de Ensinar. Dentro desse livro, há vários textos, falando sobre como conhecimento. E eu trouxe a leitura de Lagartos e Borboletas, que está lá na página 43. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Pode passar. Tudo adormecido. O que vai acordar é aquilo que a palavra vai chamar. As palavras são entidades mágicas, potentes, feiticeiras, poderes bruxos que despertam os mundos que jazem dentro dos nossos corpos, no estado de hibernação, como sonhos. Nossos corpos são feitos de palavras. Assim, podemos ser príncipes ou sapos, borboletas ou lagartas, campos selvagens ou monoculturas, leonardos ou monótonos funcionários. Diferente dos corpos dos animais, que nascem prontos ao fim de um processo biológico, os nossos corpos, ao nascer, são um caos grávido de possibilidades, à espera da palavra que fará emergir do silêncio aquilo que ela invocou. O infinito e silencioso teclado que poderá tocar dissonâncias sem sentido, sambas de uma nota só, ou sonatas e suas incontáveis variações. A este processo mágico, pelo qual a palavra desperta os mundos adormecidos, se dá o nome de educação. Espero que vocês gostem. Procurem ler esse livro. Peguei só um pedacinho para vocês, mas é uma delícia de leitura, tá? Muito prazerosa. Vamos começar agora a ver os resultados das sequências digitais? Então, aí é um recorte da plataforma CAED. Então, para a gente poder obter os resultados, a gente entra na plataforma CAED, vai lá nesse íconezinho que está escrito resultados, que nós vamos consultar por estudantes, e a gente coloca lá nas avaliações digitais, ano de 2022, abre-se lá os resultados, e nós escolhemos quarto ou quinto ano,
Aí dá para ver ciências da natureza, dá para ver geografia, história. Então, este é um caminho, este é o primeiro percurso para a gente poder ver e analisar os resultados. Então, quando nós entramos lá, nós temos opções, né? A gente vai conseguir ver as habilidades e o percentual de cada habilidade, ver por turma, qual foi o percentual da minha turma. Então, eu consigo ter esse balanço lá. E, melhor ainda, eu consigo analisar por aluno, por estudante. Então, que fica mais fácil para a gente, né? Então, quando a gente entra na plataforma, que a gente vê os resultados, a gente consegue entender onde nós temos que ajudar mais aquele aluno, onde ele não conseguiu alcançar. Então, agora eu vou mostrar para vocês, por turma, como a gente consegue avaliar esses resultados, tá? Então, olha lá, turminha A, ela teve 89% de participação. Dos 20 questões, as 20 foram respondidas, 34% de acertos. Então, agora nós vamos olhar os alunos. Então, 32% dos alunos estão no nível muito baixo, 52% no nível baixo. No nível médio, eu tenho 16% dos alunos dessa turma. No alto, eu não tenho nenhum, por isso que fala 0%. E agora a gente analisa as habilidades. Então, nas questões que envolveram a primeira habilidade, que vou mostrar para vocês no próximo slide, 29% dos alunos acertaram, foram bem. Na habilidade que está no rol dessa 02, tem 32% dos alunos. No próximo, 43%. Na outra habilidade, 16%. E aí, nos estudantes, né, quando eu clico lá na minha turma, eu vou abrir por estudante. Então, como foi a participação daquele meu aluno? Então, ele participou? Sim. Número de itens respondidos. Então, das 20, ele respondeu as 20. Ele teve, esse primeiro aluno, 60% de acertos. Então, ele foi para a categoria de desempenho médio. Dos itens, aquelas 20 questões, ele acertou 12. E aí, nas habilidades, então, da primeira habilidade, eu tinha 3 questões na sequência digital. Ele acertou 2. Na outra habilidade, eu tinha 9 questões. Ele acertou 6. Na terceira habilidade, que está elencada lá, tinham 7 questões. Das 7, ele acertou 3. E uma habilidade só tinha uma questão, né? Lembra que são 20 questões. E aí são distribuídas as habilidades. Então, ele acertou uma. Tinha uma, ele acertou. O próximo estudante, ele já não teve tanto por cento de acerto. Então, ele teve 20% só de acerto. Então, ele está classificado na categoria de desempenho muito baixo. Só acertou 4 questões. E aí, nós vamos, igual está lá no outro estudante, quais habilidades ele consolidou. Então, quando a gente olha por estudante, a gente consegue saber onde meu estudante está. Né? Qual habilidade que eu preciso trabalhar mais com aquele estudante. Então, agora, no próximo slide, nós vamos ver. Tá vendo? Olha lá, lembra que a gente viu? O H01. Então, aquela habilidade é a F04CI010. Então, essa habilidade que está lá, então, meu aluno, a turma, né, em si, estudou 49%. Então, é o percentual de acerto por habilidade. Então, quando a gente está verificando aqui, a gente consegue elencar junto com o do aluno, né, e ver qual é aquele que tem mais dificuldade. Então, quando ele fala da habilidade que comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma vara, um gnomo, com aquelas obtidas por meio de uma bússola. Então, 49% é o percentual de acerto. Então, lembra lá no outro slide que a gente viu
que o percentual de acerto lá na H01 foi tanto. Então, é dessa habilidade que ele está falando. Assim como a habilidade EF04CI08, que é a habilidade que fala das formas de transmissões, né? De conhecer alguns micro-organismos. Na próxima habilidade, que é a 09, é analisar e acompanhar as projeções de sombras. Então, 50% é o percentual de acerto. Então, metade não conseguiu consolidar. Então, mas só metade não conseguiu consolidar. Então, a gente tem que trabalhar, tem que continuar, né? Até porque nós vamos para o terceiro bimestre, ele tem que consolidar o que ele aprendeu no segundo semestre. E aí, a outra habilidade que foi trabalhada foi a EF04CI12, que é identificar atitudes de prevenção de patologias infectocontagiosas. Essas habilidades, elas foram distribuídas lá 20 questões da sequência digital. Então, são 4 habilidades que são trabalhadas, e aí por níveis, né, de fácil, médio, difícil. E assim a gente consegue até saber se o aluno acertou uma questão difícil e errou uma fácil, será que ele consolidou? Será que ele não chutou? Então, essas habilidades que estão aí, que foram trabalhadas, esse é um dado lá do CAED, elas estão relacionadas às trabalhadas lá nas sequências didáticas do currículo em ação. Entrou essas 4 habilidades, tá? Nós estamos falando de ciências da natureza do 4º ano. Então, continuando, nós vamos dar ênfase hoje ao analisar na 010, na habilidade 010, que fala sobre os pontos cardeais, e na habilidade 09, que vai falar sobre as projeções de sombras e prédios. Não que as outras não devem ser trabalhadas, não devem ser retomadas, tá? Agora nós vamos ver aqui, ó, a importância da gente trabalhar o currículo em ação de sociedade de natureza. Então, quando a gente pega lá no segundo bimestre as atividades que foram elencadas, né, a 2.1, a atividade 2.2, são as mesmas habilidades que foram colocadas na sequência digital, que foram cobradas na sequência digital do segundo bimestre. Então, se a gente pegar lá o livro, vai estar lá a EF04CI08 e a EF04CI12. Então, são as mesmas habilidades. E se a gente conseguir pegar também as atividades da sequência digital, a gente vai ver que são muito próximas, né? As atividades que foram propostas no currículo em ação e na sequência digital. Então, essa daqui são dessas 2 habilidades. Passando, a gente vai ver na sequência que na atividade 2.3 e 2.4 são também as mesmas habilidades que foram cobradas na sequência digital, são as que estão no currículo em ação. Então, se a gente trabalhar bem, fazendo, né, acompanhando todas as sequências, fazendo as experimentações, os seminários, a gente consegue fazer um bom trabalho e consolidar essas habilidades. Continuando, aqui só peguei um recorte do 5º ano, porque é o mesmo processo, tá? Então é só para mostrar que do 5º ano é igual. Então tem as habilidades dentro do currículo em ação, também foi trabalhado essas habilidades, foi cobrado essas habilidades. Então a gente vai ver no próximo slide que no Sociedade de Natureza do 5º ano também foi trabalhado as habilidades que caíram lá na sequência digital.
Então, na sequência, na atividade 2.1, 2.2, foi trabalhada 3 habilidades e caíram também lá na sequência. No próximo, então a gente consegue ver, tá vendo, que essa sequência toda trabalhada é onde está a habilidade. Então, muda-se, lógico, os exercícios, né? Mas a concepção é a mesma. Pode passar. Quando a gente fala do currículo, quando a gente fala das sequências digitais, é uma forma de vocês, professores, conseguirem avaliar o trabalho, avaliar como que está o desempenho dos alunos. E lembra que numa ATPC, que eu fiz de Ciências da Natureza, eu apresentei todo o material e falei de um tempo a mais. Então, esse tempo a mais é muito importante. O currículo em ação, o material dele é riquíssimo, né? Se a gente seguir as sequências, o material te dá todo um roteiro, se é trabalho em grupos, se é duplas produtivas, a conversa inicial, os encaminhamentos, e muito importante, já que a gente tem esse tempo a mais de ciências, é fazer as experimentações, fazer as experiências com os alunos. Isso é muito importante. É uma forma deles conseguirem consolidar aquilo que eles estão vendo. Né? E a criança aprende muito mais. Então, quando eles pedem para fazer as experiências, e muitas vezes o primeiro encaminhamento da atividade é fazer as experiências, porque a partir do que o aluno está vendo ali, ele vai conseguir entender todo o conteúdo, todo o contexto daquela atividade. Então, por isso que é muito importante a gente usar esse tempo que nós ganhamos em ciências da natureza para fazer todas essas experimentações, esses seminários, tem muita coisa. Desde o primeiro ano até o 5º ano, tem as experiências, tem como que deve ser montado, tem tudo explicadinho. Então, é importante a gente usar esse tempo a mais. E lembra, né, que eu falei para vocês, lá que a arte, né, como professor de arte, então trouxe uma convidada mais que especial hoje para nos ajudar. Como que o professor de arte, como que trabalhar a interdisciplinaridade pode nos ajudar a consolidar essas habilidades, né, que ficaram e a trabalhar no 3º bimestre. Então, hoje estamos aqui com a PEC de Artes, a nossa professora Eliana Sumolo. Seja muito bem-vinda ao TPC dos anos iniciais. Olá a todos, hoje eu venho aqui contribuir, né, com os anos iniciais. Elas sempre estão me pedindo uma participação, né? E hoje eu vou tentar mostrar aqui como a gente pode colaborar com tudo isso que vocês viram aí na unidade de ciências, né? E eu vou mostrar para vocês o que eu preparei sobre essas habilidades testadas aí. Então, aqui, como que nós, professores de artes, podemos desenvolver habilidades dessas propostas aí no Caderno de Ciências e ajudar eles a consolidarem esses conteúdos, né? Eu vi, se vocês forem ver ali em cima, a habilidade do 4º ano de arte, a 18, ela reconhece, né, ela pretende reconhecer e apreciar o teatro de sombras presente em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas no cotidiano, né, cultivando a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional deles. Então, a arte, ela trabalha muito com a questão da sombra, né, e é possível abordar as habilidades não consolidadas, tendo como essa referência o objeto de conhecimento, projeções de sombra nas aulas práticas de arte. Vocês viram lá que no conjunto de habilidades 1, eles falam dos pontos cardeais e observação da sombra, assim como na
no conjunto 3, onde a habilidade de ciências do 4º ano também, que é a 9, né, habilidade 9, que fala de analisar essas sombras das projeções, né, tendo como referência os pontos cardeais. Vamos seguir? Então, aqui a gente viu aí no conteúdo de ciências do 4º ano, desenvolvendo as habilidades propostas da sequência didática, já trabalhada as habilidades referentes ao marco de desenvolvimento. O que é o marco de desenvolvimento? O que a Amanda comentou aí, né? Porque a criança está no 4º ano, mas ela tem as habilidades vindo desde o 1º. Então, isso é o marco de desenvolvimento. Então, nessa habilidade que eu já citei aí, a 9, no conjunto de habilidades 3, conforme ela falou, tem um conjunto de habilidades que foram trabalhadas para ver se foram realmente consolidadas. Então, analisar e acompanhar as projeções de sombra de prédios, de torres, árvores, tendo como referência os pontos cardeais e descrever essas mudanças de projeções nas sombras ao longo dos dias e meses. Então, o meu foco, nosso foco no professor de arte será em auxiliar diretamente o professor da sala no desenvolvimento da habilidade não consolidada, trabalhando interdisciplinarmente no 4º ano. Vamos ver como que é? Aqui eu tenho elencado as habilidades da arte em teatro. E a gente pode ver aí, né, habilidades essenciais de arte, a habilidade 18 no 4º ano, em linguagem teatral. Então, que é aquela que eu já li para vocês, né, anteriormente. Pode seguir. O que é a sombra, né? É a ausência da luz. Então, o estudante entendendo que para você projetar uma sombra, ela tem que ter uma fonte de luz. Pode ser o sol, uma lanterna, qualquer luz que venha. Eu posso aparecer aqui também? Qualquer luz que venha de trás do objeto, projetando o corpo opaco, por exemplo, quando vocês forem fazer o teatro de sombra, vai ter esse objeto opaco, né, porque ele não passa luz. Então, eu projeto, até mesmo com o celular, eu posso projetar uma luz aqui, ó, por exemplo. Pego a lanterna e faço a projeção de trás para frente, vai ser projetada essa imagem não sei se eu vou conseguir por aqui, ó, por exemplo. Ó. Se eu projetar a lanterna, aqui, conforme eu afasto a luz da lanterna, eu tenho a projeção desse objeto. Está dando para ver, mas a gente vai ver depois nas imagens, e também que eu vou mostrar como a gente pode propor também para o aluno fazer o relógio. Vamos seguir o slide? Então, a sombra, a gente conhece o relógio do sol, né? Como é que eu faço a projeção de um objeto opaco, que no caso é aquela criança que está no centro, ela começando às 8 horas da manhã, o sol está mais baixo e ele vai fazer o percurso do relógio, o percurso do horário. Né? Então, vai das 8 até as 16 horas. Nós vamos perceber que quando o sol está baixo, ele vai conseguir projetar uma sombra maior nesse objeto que é a pessoa, ou um prédio, ou o que seja. Então, ele vai observar a sombra lá comprida. A gente até mostra, quando a gente está andando, o sol projeta uma luz atrás da gente, e a gente vai andando e a sombra vai atrás da gente. Então, aqui tem o percurso dessa luz. Quando ela chega ao meio-dia, que a gente fala que é o sol a pino, ele está exatamente em cima do objeto, de qualquer objeto. Então, ele não projeta uma sombra muito grande, apenas uma circunferenciazinha em cima do objeto. Está vendo como tem bem pequenininho embaixo da menininha? E ali, das 14 horas, também vai projetar uma sombra um pouco menor, e depois das 16, é a mesma sombra das 8 horas. Então, esse tamanho da sombra projetada e como projeta, isso tudo em artes a gente trabalha com eles, né? Projetar a sombra, às vezes eu trabalho muito com o nome deles, eles fazem em 3D
o nome, projeta a sombra e depois pinta. Então, tudo isso vai mostrando para ele como é essa sombra, por que ela é maior em algum momento ou menor. Sempre tem, pode passar, que eu vou mostrar no outro desenho, sempre a projeção, pode ver essa circunferência aí na areia, né? O sol vindo lá de trás, a projeção do objeto onde bate a luz, então o objeto propõe para frente a sombra. Então, a ideia dessa atividade é que eles percebam, né? O que podemos entender ao observar essas imagens das sombras, né? O que você observa em relação ao tamanho da sombra ao longo do dia. Como falou na habilidade, eles têm que conhecer que ao longo do dia a sombra diminui ou aumenta ou fica menorzinha quando é ao meio-dia, o tamanho muda. Então, desde que eles observem isso, eles vão, quando cair alguma questão na sequência digital ou na app, eles vão ter condições de responder, porque eles experimentaram, como disse a Amanda. Precisamos deixar experimentar. A posição do sol, a luz, ela interfere, sim, no tamanho da sombra. Vamos seguir? Aqui, por exemplo, a gente está com os pontos cardeais, que fala ali na habilidade, né? As sombras e os pontos cardeais. Os pontos cardeais são trabalhados, pode ser trabalhado na quadra, né? E ele vai saber que sempre o leste é da onde vem o sol, então ele abre os braços, ele sabe que a direita é o leste, a esquerda é o oeste, e a frente dele o norte e atrás o sul. Os professores de educação física trabalham muito essa questão também com eles, e tenho certeza que outras disciplinas. Então, no segundo bimestre, foram trabalhados em ciências a questão da sombra, projeção da sombra ao longo do dia. Isso é importante a arte trabalhar para que acrescente um maior conhecimento. Por exemplo, põe eu agora na tela, que eu vou mostrar mais uma coisinha. Olha, por exemplo, eu vou mudar aqui a câmera, gente. Espera um instantinho só, agora vai mostrar aqui. Eu estou mostrando aqui, vamos supor que eu tenho uma caixa, isso aqui você faz com eles, é como se fosse o relógio, tá? Então, você põe uma caixa, mede o centro dessa caixa e coloca o lápis. Se a gente quiser que eles observem o sol, a gente vai falar para eles, você vai lá às 8 horas e põe no lugar ali, sempre o mesmo lugar, observa às 8 horas a sombra desse lápis e você pinta. E aí, ao meio-dia, às 3 horas, ele vai construir o relógio. Como eu vou projetar aqui agora? Olha, eu estou pondo o meu celular com a lanterna, e aí pode pedir para eles pintarem, tá vendo? Eu vou girar isso, e eles vão observando, conforme a altura do sol aumenta e diminui a sombra, né? Então, essa experiência é bacana para que eles entendam na prática, na experiência, essas questões da sombra. Eu acho que ficou claro, né? Então, pode seguir aí com a experiência desse sol, né? Que é a projeção da sombra. Pode seguir mais um slide. Aqui, olha, a projeção das sombras, eu consegui projetar todas elas ao mesmo tempo para ver a diferença, né? Quer dizer, quando você está 8 e 16, a sombra ali no chão é igual. Agora, embora ao meio-dia, ela fica bem próxima do objeto, do corpo. Então, foi observando essas mudanças de sombra que os homens, né, criaram o relógio do sol. Né? Então, eles fizeram um projeto, né, onde tem uma inclinação, dependendo do lugar que você está, e pode trabalhar até com a questão geográfica, né? Você trabalha com o compasso, o esquadro e outras coisitas mais para fazer essa inclinação e a projeção para construir esse relógio. Também é bem bacana fazer. Ele é chamado relógio solar por utilizar a sombra de um objeto para indicar a contagem de tempo até mesmo a hora, né? Então, a gente sabe que meio-dia está em cima, isso todo mundo já sabe, o pôr do sol e o nascer do sol interfere no tamanho da sombra e a gente identifica a hora. Temos
um país aí que tem um relógio de sol com os totens, né? Então, isso facilita muito a compreensão desde que a gente trabalhe, né? Com essas questões, fazendo, experimentando. Eu vi o caderno da sequência digital, a Amanda me mostrou, tudo isso que eu estou falando aqui está lá, né? Então, vai auxiliar muito nesse processo de aprendizagem. Pode seguir. E agora eu tenho uma sugestão de atividade em arte, né? Que eu trabalho sempre com as crianças, eles amam fazer isso. Então, eles vão criar os personagens, depois de criar o texto, né? Eles vão criar cenários, os cenários podem colocar vazado as janelas, né? Que aí a luz passa. Então, tem a claridade e fica só a sombra no prédio por onde é um corpo, que não passa a luz, né? Então, ela só projeta a sombra. Então, aqui eu peço a proposta da atividade do Teatro de Sombra, onde eles vão construir essa caixa de projeção aí do Teatro de Sombra, eles curtem muito fazer, cada um faz uma mais linda que a outra, aí coloca uma lanterna, ou o que tiver de luz, até o celular eles fizeram uma vez, às vezes não tinha caixa, eles fizeram com tecido de TNT, e a projeção atrás dos bonecos, e um menino ia falando o texto, e o outro ia projetando a luz, e o outro filmando na frente do pano, que vocês viram aí na caixa, que tem, pode ser aquele papel vegetal também, né? E vocês viram ali na direita, a luz está atrás desse papel vegetal, e onde eles entram com os personagens, é entre a luz e entre o vegetal. E projeta na frente, que são aqueles bonequinhos abaixo. Então, os cenários, os personagens, eles devem ser construídos de uma forma que fique as sombras declaradas do que eles querem mostrar. E eles vão entender que quanto mais eles afastam a luz, o personagem fica maior. Então, eles vão ter que criar todo esse contexto na hora de filmar, que eu peço para eles filmarem e entregar o vídeo para mim do texto deles, do teatro, né? Então, é bem difícil se eles não tiverem esse pique aí de saber. Eu ponho o meu bonequinho aqui, ponho a luz aqui, como é que ela vai projetar ali na frente para ser filmado, de uma forma que não fica muito grande, muito pequena. Eles fazem até a questão de aumentar o personagem, fazer um negócio mais assim, aí, lógico que vai ter os outros aparatos do teatro aí, que são a questão de trabalhar os sons, a iluminação, os sons de barulhos do local, né? Eles têm uma criatividade muito grande para estar trabalhando isso. Podemos ver o outro. Então, aí, essa proposta do Teatro de Sombras, que ela desenvolve a habilidade da arte com a proposta de interdisciplinaridade e entender muito bem essa questão da sombra, que é o afastamento da luz com o objeto do corpo, né? Para projeção, para poder fazer todo esse contexto do teatro. O teatro, ele tem uma variedade de elementos de significação muito bacana, para os espectadores entenderem, né? Então, esses signos visuais do gesto do ator, do adereço, da cena, figurino, a iluminação, os movimentos dos sons sonoros, que são as músicas, as canções, até a fala do ator, né? Essas encenações utilizam signos também olfativos, que pode incluir aí as crianças com necessidades especiais, né, onde você pode colocar aromas, perfume, cheiros, né, para que eles também consigam perceber tudo isso do texto que está sendo elaborado, os odores, e também os táteis, né, que eles podem tocar, realizar as cenas dos atores nos objetos cenográficos, estabelece também aquele tipo de contato corporal com o espectador. Então, o teatro é uma ferramenta muito interessante para se trabalhar com as crianças. E eu termino aqui minha participação. Obrigada. Amanda? Muito obrigada, Eliana. Foi enriquecedor. Tenho certeza que todos os professores adoraram suas falas. Fiquei aqui amando, já conhecia, mas que me deliciando. Muito obrigada. Participe mais vezes conosco. Com certeza. Seja sempre bem-vinda. Os anos iniciais agradecem. Obrigada. Então,
Agradeço a vocês, professores, que nos acompanharam, e até breve. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau, obrigada.